irmãos estão em pé, em reverência à palavra, glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 19. Gênesis 19. E eu quero ler com os irmãos, a princípio, o versículo 29. Gênesis 19, 29. Gênesis 19, versículo 29. Todos acharam? Está escrito assim: E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, esta palavra é uma palavra viva, poderosa e eficaz. É a Tua palavra, Senhor, que o Senhor preparou nesta noite, Pai, para falar conosco através do Teu Espírito Santo, Pai. O Senhor tem algo tremendo, Senhor, para fazer nas nossas vidas através da Tua palavra, Pai. Porque a Tua palavra é diferente da palavra do homem. A Tua palavra tem poder. A Tua palavra é viva e eficaz, Senhor. E que nós possamos receber esta palavra, Senhor, como uma semente bendita no nosso coração. E que a nossa vida seja transformada pela Tua palavra, pela nossa fé e pela obediência, aquilo que o Teu Espírito Santo tem ministrado aos nossos corações. Ó Pai, nós te pedimos, fala conosco, Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Usa, Senhor, a minha vida, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Estava orando e pedindo ao Senhor uma palavra, e o Senhor me levou aqui para esse versículo específico, para mostrar que há poder na intercessão. A palavra de Deus diz que o Senhor estava irado contra Sodoma e Gomorra. Eles eram maus, grandes pecadores contra o Senhor. Era um povo que vivia de uma maneira totalmente depravada, a ponto de o Senhor enviar anjos para aquela cidade e eles quererem abusar dos anjos. Não tinha temor, não tinha reverência nenhuma naquela população. É muito semelhante ao que nós estamos vendo hoje, né, irmãos? O povo vivendo completamente sem temor, sem reverência, zombando, brincando com as coisas de Deus. Às vezes fala de Deus, a pessoa até blasfema, fala um palavrão e fala coisas imorais e indecentes. E isso atrai a ira de Deus. E a palavra de Deus diz que o Senhor decidiu destruir aquelas cidades por causa do pecado, da iniquidade, da imoralidade em que aquele povo vivia. E a palavra de Deus diz que, então o Senhor vem, antes de chegar naquele lugar, o Senhor vai passar primeiro para conversar com Abraão. E o Senhor então diz, não vou ocultar a Abraão aquilo que eu vou fazer, vou contar para Abraão. E Deus começa a conversar com Abraão e Deus começa a falar para Abraão aquilo que ele vai fazer. E aqui a palavra de Deus nos mostra no capítulo 18, volta um pouquinho. Capítulo 18, versículo 17, disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Então Deus está dizendo, olha, eu vou fazer algo ali em Sodoma e Gomorra, mas eu não vou ocultar Abraão, eu vou falar com Abraão. E a palavra de Deus declara que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos os profetas. Deus não tem que dar satisfação para o homem, mas Deus fala com a gente. Mas Deus nos alerta, mas Deus nos instrui. E por que Deus faz isso? Porque é um propósito de Deus para que haja um trabalhar, um agir de Deus na nossa vida, para que nós venhamos a interceder, para que nós venhamos a clamar, para que haja em nós vamos dizer assim, um despertamento. E houve esse despertamento, Deus anuncia para Abraão depois, lá no versículo 23, Abraão ouve tudo aquilo que Deus vai fazer, e Abraão então vai se chegar ao Senhor e vai dizer, destruirás também o justo com o ímpio? E aí Abraão começa a interceder.
Abraão começa a falar com Deus, olha, se tiver ali, por 50 justos dentro daquela cidade, o Senhor vai destruir os 50 por causa dos ímpios? Deus disse, não, por amor dos 50 eu não vou destruir. E aí Abraão vai falando com o Senhor, vai intercedendo, olha, mas se dos 50 faltarem 10, Deus diz, por amor dos 40 eu não vou destruir. E se dos 40 faltar 10, e ele vai falando ali com Deus, e Deus vai atendendo a toda a intercessão que Abraão está fazendo. Isso está registrado para nós, para que a gente olhe, a gente aprenda. Por mais difícil que seja a situação, e nós estamos olhando, sempre vai ter alguém que Deus vai resgatar do meio da destruição. A gente olha para as situações como a gente tinha até pouco tempo atrás aqui, a Cracolândia. Quem não se lembra da Cracolândia, né? Você via aquela multidão de gente ali, drogado ali, aquelas pessoas. Se a gente olhasse naturalmente, a gente ia dizer, não sai ninguém daí. Ninguém se salva daí, ninguém escapa daí. Mas com Deus não é assim. Sempre tem alguém que Deus vai resgatar do meio da destruição. Sempre tem alguém que Deus pode transformar a vida, tirar dali e fazer uma nova criatura. E nós temos que ter essa compaixão no nosso coração. Abraão vai intercedendo, Abraão vai falando com o Senhor. E Abraão para ali em 10 justos. Se tiverem 10 justos, aí Deus diz, não vou destruir a cidade por amor dos 10. Mas nós vamos ver pela palavra de Deus. E existia naquela cidade só um justo. A Bíblia diz que Ló era justo. E que todos os dias Ló se angustiava, vendo a depravação daquela cidade. Ló se afligia olhando para aquilo. E Ló entristecia o seu coração. Porém, irmãos, a Bíblia diz que Ló não saiu daquele lugar. Ló não tirou a sua família daquele lugar. Então, muitas vezes, a pessoa, ela teme a Deus. Ela serve ao Senhor. Mas ela não tem forças para tomar uma atitude. E muitas vezes falta uma atitude. Ló poderia dizer para a sua família, vamos sair desse lugar. Vamos nos mudar daqui. Olha, a situação nessa cidade aqui não está da maneira que a palavra de Deus mostra. Que o temor do Senhor requer da gente. Mas Ló se deixou levar, quem sabe pela sua esposa. Porque a palavra de Deus vai mostrar que o coração da esposa de Ló estava em Sodoma e Gomorra. Mas Ló não teve ali uma atitude. E na semana passada, no Dia dos Pais, o Senhor deu uma palavra sobre Noé, que construiu uma arca para a salvação da sua família. Irmãos, nós temos que lutar pela salvação da nossa família. Não é você sentar e ver as coisas acontecendo e você ficar ali como espectador. Não, a gente tem que lutar, irmão, a gente tem que tomar atitude. Noé construiu a arca, Noé trabalhou na arca, Noé se esforçou pela arca. Requer um esforço de nós. Requer uma atitude de nós. Você vê que Ló está ali, ele não está concordando com o que está acontecendo, ele está vendo todo aquele mal que está acontecendo ali, mas ele não sai daquele lugar. Mas ele permanece naquele lugar. E a palavra de Deus diz que Deus vai enviar os seus anjos para tirar Ló de lá. Deus é tão misericordioso, Deus é tão bondoso, que Deus envia os seus anjos para aquela cidade. E a palavra de Deus diz que os anjos entram na cidade. E quando Ló olha para aqueles anjos, ele sente que tem algo diferente na vida daqueles homens. Ele sente que são enviados de Deus. E ele diz para ele, olha, vocês vão para a minha casa. Eles falam, não, nós vamos passar a noite aqui na praça da cidade, nós vamos dormir aqui. E ele começa a insistir, não, vocês não podem ficar aqui não. Olha, aqui não é um lugar, olha, aqui acontece cada coisa, vamos para a minha casa, eu vou preparar, e a palavra de Deus diz que ele prepara ali um banquete, eles sentam, eles comem, ele os acolhe na sua casa, coloca eles para dentro. Então, os homens daquela cidade vão cercar a casa, vão querer arrombar a porta, vão querer fazer mal para Ló, porque eles querem ali abusar dos anjos, os anjos vão ali feri-los de cegueira. E os anjos vão dizer para Ló, olha, você tem mais alguém nessa cidade que você quer tirar? Tira, porque nós vamos destruir essa cidade. E a palavra de Deus diz que as suas filhas estavam compromissadas com alguém daquela cidade, cada uma tinha compromisso com alguém, então ele vai procurar os seus genros e vai alertar, ó, vamos sair daqui, porque Deus enviou os seus anjos e vai destruir essa cidade. E a palavra de Deus diz que os seus genros zombaram dele, tiveram ele como zombador, deram risada, porque quando a pessoa ela está no mundo, ela não tem o temor do Senhor.
E os anjos começam a falar com ele, os anjos começam a falar com ele. E a palavra de Deus diz no versículo 15 do capítulo 19 que amanheceu e Ló ainda estava preso naquela cidade. Amanheceu o dia e os anjos começaram a apressar ele. Ló, vamos sair daqui. Ló, você precisa sair daqui. Ló, essa cidade vai ser destruída. Ló, vai cair fogo do céu. E Ló está ali preso naquela cidade. Versículo 16. Ele, porém, demorava-se. Não demore, meu irmão. Quando Deus falar com você, não demora. Às vezes Deus fala com a gente fica demorando. Às vezes Deus fala com a gente fica postergando. Não, Deus falou, amém. Não, mas amanhã eu vou fazer. Não, mas depois da manhã eu vou fazer. Não, mas a semana que vem eu vou fazer. Não, mas mês que vem eu vou fazer. Irmão, tem coisa que não dá tempo de esperar. Você tem que fazer na hora que Deus está falando. Deus está falando, faz. Não fica adiando, não fica postergando. Sabe por quê? Porque senão a gente não vai fazer. Quando Deus fala uma coisa, você fala, não, amanhã eu vou fazer, você não vai fazer. Quando Deus falar alguma coisa para você, você fala, não, então, olha, mês que vem eu vou fazer. Você pode esquecer, você não vai fazer. Porque a palavra de Deus nos mostra aqui em Gênesis mesmo, e Deus falou para Abraão, olha, pega o teu filho, leva ele para o monte que eu vou te mostrar, para o Monte Moriá, e lá você sacrifica o seu filho. A palavra de Deus diz, e no outro dia, de madrugada bem cedo, antes que o dia clareasse, o que Abraão fez? Pegou seu filho, preparou o jumento e partiu. Quando a gente quer fazer, a gente faz. Quando a gente fica adiando, é porque a gente não quer fazer. A gente quer enrolar Deus. A gente quer enrolar Deus. A verdade é essa. Ló estava enrolando a Deus. Mas diz aqui a palavra do Senhor que aqueles varões, os anjos, pegaram pela mão de Ló, pela mão da sua mulher e pela mão de suas filhas, sendo o Senhor misericordioso, e tiraram-no da cidade e puseram para fora. Meu irmão, olha só que ponto que chega. Os anjos tiveram que pegar na mão dele e arrastar eles para fora da cidade. Os anjos tiveram ali que, vem Ló, que eles viam que ele não ia amanhecer o dia, ele não ia sair, ia dar meio-dia, ele não ia sair, ia entardecer o dia, ele não ia sair, ia chegar o outro dia, ele não ia sair, ele continua enrolando. Não faça isso. Quando Deus falar alguma coisa para você, faz. Quando Deus te der alguma direção para você fazer, faça. Não fique enrolando, porque senão você não vai fazer. Mas a palavra de Deus diz que os anjos, olha a misericórdia de Deus, eles pegaram na mão deles, o anjo pegou na mão de um, cada anjo pegou na mão de duas pessoas, arrastaram eles para fora da cidade. Só foge agora para lá, foge para a montanha. Mas Ló falou o quê? Não consigo ir para a montanha. Tem uma cidadezinha ali perto. Posso ficar lá? O anjo disse, eu vou atender você nisso também, foge para lá. Mas o anjo falou alguma coisa para eles, olha, não olhe para trás. Não olhe para trás. Irmão, quando Deus te libertar, quando Deus fizer uma mudança na tua vida, não olhe para trás. Deus está fazendo algo novo na tua vida, não olha para trás. Não fica apegado nas coisas que Deus te tirou de uma situação, não se apegue naquela situação. Deus te tirou de um problema, não fica apegado no problema. Às vezes Deus te livrou de uma situação que envolvia uma pessoa, Deus te deu um livramento, não volta para trás para se envolver de novo não, irmão. Vai para frente. Não volta para trás não, porque às vezes, irmãos, a gente fica ali com o nosso coração preso da onde Deus nos tirou. Isso não agrada a Deus. O anjo falou, não olha para trás. Não olha para trás, foge para lá e não olha para trás. E a palavra de Deus diz que eles vão caminhando. E o que aconteceu? A mulher de Ló olhou para trás. Versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Perdeu a vida, irmão. Perdeu a vida.
E tem pessoa que está perdendo a sua vida espiritual, a sua vida com Deus, porque está apegado nas coisas que ficaram para trás. Não se apega nas coisas que ficaram para trás. Vai para frente. Vai para frente. Deus está te levando para um outro lugar. Deus está te levando para uma nova etapa da sua vida. Vai em nome de Jesus. Não fica olhando para trás. Ah, mas aquele tempo era bom. Não, não. Vamos para frente. Deus tem coisa nova para fazer. Deus tem coisa maravilhosa para fazer na nossa vida. Hebreus capítulo 11 diz que os heróis da fé estavam almejando uma outra pátria, uma pátria celestial, mas se por acaso eles se lembrassem daquela de onde eles haviam saído, eles podiam voltar atrás. Mas Hebreus capítulo 10, no finalzinho, vai dizer que Deus não se agrada daqueles que voltam atrás. Deus não se agrada naquele que volta atrás, Deus tem prazer naquele que permanece firme. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Irmão, nós temos que seguir em frente. Paulo fala isso, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Por que Paulo está falando nisso? Porque se a gente ficar preso no passado, ficar preso nas coisas de trás, nós não vamos chegar onde Deus quer que a gente chegue. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. A salvação, meu irmão, estava lá para Ló. Ó, salvação está lá, não está em Sodoma. Sodoma eu estou te tirando de lá, porque lá só tem destruição e morte. Segue em frente, não olha para trás. Deus tirou a gente do mundo, não olha mais para o mundo. Deus libertou a gente das coisas do mundo, não olha mais para as coisas do mundo. Você vai olhar para onde só tem morte, destruição e coisas que não agradam a Deus. Não, olha para frente, aleluia. Olha para aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Olha para aquilo que Deus vai fazer de glorioso, de maravilhoso na tua vida. Deus, versículo aí 29 que nós lemos, eu acho maravilhoso. Destruindo Deus as cidades das campinas, Deus se lembrou de Abraão, porque Abraão foi quem intercedeu. Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitava. E a palavra de Deus nos diz lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Vamos lá ver. Tiago, lá depois de Hebreus. Está escrito assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Deus se lembrou de Abraão. Deus lembrou do quê? Da intercessão. Deus lembrou da oração de Abraão. Deus se lembrou que Abraão estava ali clamando, intercedendo, porque ele pensou, Ló está ali, tem a família de Ló, e quem sabe Abraão parou em 10, porque ele pensou, não, tem mais alguém lá, que é justo também naquela cidade. Não é possível que eu não tenha 10 justos naquela cidade. Mas não tinha, infelizmente. E Ló ali, irmãos, ele estava tão envolvido com as coisas de Sodoma e Gomorra, que se não fosse a intercessão de Abraão, ele tinha perecido. Olha a importância da nossa intercessão. Às vezes você olha para a vida de uma pessoa e você fala, meu Deus do céu, como é que a pessoa está nessa situação? Interceda por ela, clame por ela. Senhor, quebra as cadeias, quebra os grilhões, ó Pai. Meu Deus, abre o entendimento dessa pessoa. Senhor, tem misericórdia, Senhor, tira, arranca. Às vezes a gente tem que orar assim, arranca essa pessoa daí, Senhor. Para Deus ter misericórdia e fazer como Ele fez com Ló. Enviar o anjo lá para pegar na mão da pessoa e falar, sai daqui, vamos sair daqui. Porque tem pessoa que ela não consegue reagir, irmão. Ela não consegue tomar uma atitude na vida dela. Olha Ló. Ele estava vendo tudo que estava acontecendo, ele sabia que desagradava a Deus, ele sabia que era mal. A Bíblia diz que ele afligia todos os dias o seu coração, mas ele não tinha força para sair de lá. Sozinho ele não ia sair de lá nunca. Sozinho ele não ia conseguir mudar a situação da vida dele.
Deus foi misericordioso, mandou o anjo pegar na mão dele e arrancar ele de lá. Tem pessoa que precisa de Deus ali, e Deus fez isso por quê? Por causa da intercessão de Abraão. Lembrou-se Deus de Abraão. Irmão, nunca deixe de orar. Nunca deixe de clamar, nunca deixe de interceder. Pastor, mas eu estou orando, e parece que nada muda. Olha Ló. Ló também, nada parecia que mudava na vida dele. Mas teve um momento que Deus arrancou ele do meio da destruição. Vai ter um momento que Deus vai arrancar a pessoa do meio da destruição. Mas não cesse de orar, mas não cesse de clamar. Porque tem situações que para nós são impossíveis. Mas para Deus não. Olha Paulo. Capítulo 9, ele está indo para Damasco para quê? Para encontrar com a igreja de Damasco? Sim. Mas o que ele queria fazer com a igreja de Damasco? Pregar em Damasco? Não. Ele queria dar um testemunho para a igreja de Damasco? Não. Ele queria prender e matar a igreja de Damasco. Mas no caminho para Damasco, ele tem um encontro com Deus. E quando ele chega em Damasco, aleluia, ele já é um novo homem. Já foi transformado pelo poder de Deus. Deus aparece ali e fala, o servo dele vai lá e ora. Aí falou, Senhor, eu não vou orar não. Esse aí chegou aqui para destruir. Esse aí chegou aqui para matar, Senhor. Como é que o Senhor quer que eu vou lá? Como é que o Senhor quer que eu vou lá orar por ele? Deus disse, não, vai, Ananias, vai lá. Né? Deus diz lá, Atos 9. Disse o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada à direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão viu que entrava um homem chamado Ananias, punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias foi. Ananias obedeceu. E olha como Ananias entendeu o que Deus estava falando. Quando ele encontra com Paulo, olha o que ele fala. Irmão Saulo. Ananias entendeu. Não, teve uma mudança aí. Teve um trabalhar de Deus aí. Teve uma transformação. Deus está mandando eu lá impor as mãos sobre ele. Irmão Saulo, eu creio. Aleluia. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho me mandou aqui, aleluia, para orar por ti, para que vejas e para que seja cheio do Espírito Santo, aleluia. Quem diria que Paulo iria chegar convertido em Damasco? Quem diria que Paulo ia ser cheio do Espírito Santo em Damasco? Quem diria que Paulo, quando abrisse a sua boca em Damasco, seria para orar e seria para pregar no nome de Jesus? O que é impossível aos homens, diz a palavra de Deus, é possível a Deus. Quem olhava para Paulo não imaginava o que Deus iria fazer na vida dele. Então nós temos que crer no Senhor Jesus Cristo, temos que obedecer ao Senhor Jesus Cristo, temos que fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Se é para orar, nós temos que orar, se é para interceder, temos que clamar, irmão. Essa é a função da igreja. A gente olha para vários cenários da nossa vida, a gente olha para várias pessoas que estão à nossa volta, e às vezes a gente olha para algumas pessoas e a gente fala, não vou nem orar, porque, cansei. Não faça isso. Não podemos deixar de orar. Os filhos de Israel rejeitaram o profeta Samuel, pediram um rei, mas no momento que o inimigo veio, o que eles falaram para Samuel? Não cesses de clamar a Deus por nós. Quando a situação apertou, eles foram no profeta Samuel, não cesse de clamar a Deus por nós. E Samuel disse, eu não vou cometer esse pecado de deixar de orar por vocês. Eu vou continuar orando, eu vou continuar clamando, eu vou continuar intercedendo. Aleluia! Então essa é a nossa função. A igreja não pode parar de orar, a igreja não pode parar de clamar, a igreja não pode parar de interceder. Deus fala acerca do reino de Judá e de Israel, quando pouquinho antes deles serem levados para o cativeiro, o Senhor disse, busquei entre eles um homem, estivesse perante mim a favor desta terra, mas ninguém achei.
É triste quando Deus não acha um intercessor. É triste quando Deus não acha alguém que ora, que clama. Irmão, nós temos que clamar. Nós temos que orar. À nossa volta, existem pessoas sofrendo no nosso bairro. Ore pela sua vizinhança. Ore, meu irmão, pela nossa cidade. Vamos orar pelo nosso estado, pela nossa nação. Nós temos que orar e clamar, porque o Senhor tem poder de mudar. O Senhor tem poder de transformar. Eu gosto da história de Jonas, porque a história de Jonas mostra a importância da obediência. A palavra de Deus diz que Jonas não queria ir para Nínive. Ele não queria, ele não tinha interesse nenhum na salvação dos ninivitas. Por quê? Porque os ninivitas eram inimigos de Israel. Mas, quando ele vai para Nínive, e ele abre a sua boca, ele prega. A palavra de Deus mostra que depois que ele pregou, ele sobe no monte, e ele não está esperando a conversão da cidade. Ele está esperando a destruição da cidade. O coração de Jonas, ele não está desejando que Nínive seja salva, ele está desejando que Nínive rejeite a palavra, ele está desejando que Nínive seja destruída, mas ele obedeceu, ele pregou em Nínive, e a mensagem que Deus colocou na boca dele, ele entregou, mesmo que ele não quisesse que os ninivitas se convertessem. A obediência fez com que o poder de Deus agisse naquela cidade, e os ninivitas foram salvos. Às vezes o que Deus quer é simplesmente que a gente obedeça, irmão. Você pode estar olhando para a situação, você pode estar achando, acho que essa situação aqui nunca vai mudar, mas continua orando. Você pode até olhar para uma pessoa e dizer, acho que esse aqui nunca vai ser salvo, mas continua orando. Eu acho que esse aqui nunca vai mudar, mas continua orando, porque quem a trabalha não somos nós, é o Espírito Santo. Porque quem tem poder de mudar a situação não somos nós, é Deus. Não cesse de clamar, não cesse de interceder e deixa Deus operar, aleluia. Deixa Deus mandar o anjo arrancar a pessoa da destruição, deixa Deus aparecer para a pessoa no caminho de Damasco e transformar a vida dela, deixa Deus quebrantar o coração e a vida dela, deixa que Deus sabe como é que Ele tem que fazer. Deus sabe o que tem que fazer, Deus sabe como tem que fazer, aleluia. Mas não cesses de clamar. Não desobedeça a Deus. Amém? Vamos